mensagem de Deus para o seu coração. Fé, esperança. Mateus capítulo 17, o verso 19 e 20 diz: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Guarde essa frase final aqui de Jesus: e nada vos será impossível. Quero deixar para você aqui vamos assim dizer, duas características de pessoas da fé, de pessoas que vão conquistar, que vão alcançar os seus sonhos, seus objetivos. Primeira coisa, eu separei aqui, é uma pessoa que se alimenta de esperança. Alimenta-se de esperança. Quem não tem esperança não vai conquistar, mas quem tem esperança, porque a nossa esperança não será confundida, diz a Bíblia, pois haverá bom futuro. Provérbios 23, o verso 18 diz: Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Então, queridos e queridas, veja como é que está o teu nível de esperança. Você não pode perder a esperança da vitória, a esperança do milagre, a esperança da provisão. Então, o diabo sempre nos faz olhar para o dia de amanhã, Olha que interessante. E ele tem geralmente a referência do que temos hoje. Talvez hoje, ou agora, nesse momento, você está passando um momento delicado, um momento de sensibilidade, um momento estreito na vida, vamos assim dizer. Mas eu quero dizer para vocês, queridos e queridas, que nos ouvem neste momento, no entanto, o presente, ou seja, algo atual, agora o presente e aquilo que os nossos olhos podem ver, não é tudo que Deus tem para nós. Ou seja, você está contemplando algo no presente, mas o que Deus tem para nós é muito maior. É muito maior. Nós não conseguimos ver as coisas boas que Deus tem para nós. Por isso, deve investir na esperança. Olha o que diz Jesus em Mateus capítulo 6, verso 34. Jesus diz: Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia. Então, por que você vai se preocupar com amanhã se você não está dando conta nem do hoje? Então, viva o hoje. Ou seja, o mal não me persegue, nem acorda comigo. Diga isso: o mal não te persegue e nem acorda com você. Sabe o que acorda comigo? Quando eu acordo pela manhã, acorda, sabe o quê? As misericórdias do Senhor. Está escrito aqui, Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. São as misericórdias do Senhor. Por isso que estou aqui. Por isso que você está aí. São as misericórdias do nosso Deus Todo-Poderoso. Então diga, profetiza para você: eu tenho esperança, porque o meu Redentor vive e Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Jesus está vivo, Jesus está à direita do Pai, Ele intercede por nós e Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus disse que nós teríamos neste mundo aflições, mas que nós não perdêssemos o ânimo, a vontade de viver, de lutar e de vencer. Então eu dou uma dica aqui para você. Vamos orar daqui a pouco pela sua empresa, pelo seu negócio, pela sua vida profissional, pelos desempregados para arrumar um novo emprego, ou quem sabe vai começar o seu próprio negócio. Mas eu quero ensinar você a mudar a sua maneira de orar. Ou seja, ore como um profeta de Deus, alimentando a esperança e louvando ao Senhor Deus. Existem pessoas, respeitamos opiniões diferentes,
mas eu prefiro ficar com a minha, porque a minha eu tiro da Bíblia, e eu creio na palavra. Tem muita gente que diz assim, mas a Bíblia diz que no final dos tempos vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ser difícil. É verdade, já está acontecendo, nós já estamos vivendo esse fim de tempo. Só que eu não posso me basear pelas tragédias, eu me baseio pela esperança no meu Redentor que vive. Essa é a grande diferença na vida de um homem ou de uma mulher de fato que acredita em Deus, no Senhor Jesus. Ele não fica dizendo, colocando desculpas, a vida está difícil por causa disso, por causa daquilo. Aí outros dizem assim, está na Bíblia, né, que vai ser difícil, então vamos se acomodar com isso. Negativo. Isso é uma questão de ótica espiritual, de fé, de esperança. Então quem tem esperança em Jesus sabe que um dia ele vai estar eternamente com Jesus em outra dimensão espiritual. Isso é outro assunto, mas enquanto estivermos aqui na terra, é desafio. Mata um leão um dia, é um urso, é um tigre, é um gato, tipo assim, no sentido, a simbologia, como Davi, né? Como Davi. Davi, ele defendeu as ovelhas ali e ele matou o leão para o leão não comer as ovelhas. Depois veio o urso, ele fez a mesma coisa. Então aí representando lutas, problemas, adversidades, né? Que a gente enfrenta no dia a dia. Então é assim que funciona. Então a esperança é tudo. Então meu amigo, amiga, querido e querida que me ouve neste momento de fé, ore como um profeta de Deus. Alimenta a sua esperança e louve a Deus. E digo mais, enxergue com os olhos da fé, do sobrenatural de Deus, e profetize sobre as promessas, profetize sobre a sua empresa, sobre o seu negócio. Diga, eu vou trabalhar, Deus vai me prosperar, eu vou dar a volta por cima, eu vou recuperar o que foi perdido, eu vou recuperar esse tempo que não vendeu nada, porque a loja ficou fechada. Creia, tudo é possível que crê. Mãos à obra, vamos, pegue o que sobrou. Pegue o que sobrou ali, disso aí Deus prosperará, Deus proverá, Deus pode. Você que trabalha no comércio, vai ter aquela fila enorme para entrar na sua loja. Todo mundo de máscara, mas vai entrar, um por um, vai entrar, comprar e deixar uma grana ali para você. Vai ser assim, meu irmão, vai ser assim. Creia, veja pela fé. Fé, esperança, esperança é isso. Tenha esperança. Então pare de chorar pelas desgraças, pare de chorar por aquilo que perdeu, mas profetize bênçãos, porque o Senhor Jesus vai encher suas mãos de milagres. É a quinta-feira do milagre, é o 23 de julho que vai marcar sua vida e você vai se levantar e hoje vai ser diferente e vai te dar um impulso muito forte. Quem sabe até as suas baterias espirituais, né? Tá fraca, né? Tá fraca, então receba essa palavra, recarregue as baterias espirituais, recarregue suas forças, tem esperança. Porque tem gente que diz assim, eu não tenho esperança em mais nada. Então você está esperando o quê? Já fez um plano funeral? E se não tem mais esperança, daqui a pouco vai, não é? Então tem que ter esperança, 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 esperança. Então alimenta-se de esperança, a esperança. E digo mais, traga à sua memória aquilo que te traz esperança, diz a palavra de Deus. Traga à sua mente, traga à sua memória coisas que te impulsionam para crescer, para evoluir, para ir para frente, para passar os seus concorrentes em nome de Jesus. É assim mesmo. É assim uma disputa, né? Deus tem bênçãos para todo mundo, mas quem se mexer, quem sair na frente vai chegar primeiro. Se sair certo, na hora certa, né? Então tem esperança. E por último, para a gente orar, a fé é a sua energia vital. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, meus queridos e amados, nós temos, obviamente, né, a necessidade do descanso físico. Isso mesmo, descanso físico. Mas muitas pessoas, infelizmente, vivem um cansaço fora do normal. Ou seja, não tem forças para nada. Agora eu sei de uma coisa, querido e querido ouvinte. Um homem de fé ou uma mulher de fé não é uma pessoa prostrada, desanimada, e nem se deixa paralisar. A diferença está no nosso alimento espiritual. Se você está se alimentando com a comida saudável espiritualmente falando, você vai ter força, a tua fé vai desenvolver, a tua fé vai produzir coisas boas, o milagre vai acontecer. E a pergunta é, do que você está se alimentando?
Estou falando do alimento espiritual. Porque hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado. Porque hoje, com essa tendência mundial, né, depois que entrou essa pandemia, o que aconteceu? Está tendo muito mais pregações, ensinamentos nas redes e tudo mais. E a gente também está fazendo isso. Então, muito cuidado, porque às vezes você começa a pegar informações de tudo quanto é lado e a tua cabeça fica confusa. Então, quando tem confusão, é porque você não está sabendo comer um bom alimento. É como você ver uma mesa farta e começar a comer de tudo e começar a comer demais, daqui a pouco você vai passar mal, não é? Assim é também, temos que comer com moderação, falando de alimento, de comida, né? Que você come todo dia, que nós comemos, tá certo? Não é porque a mesa de domingo estava cheia de comidas, né? Sabe quando você vai almoçar em alguns lugares ou na sua casa, tem várias opções de carne, de legumes, disso, daquilo. Tem gente que quer comer de tudo, né? Que diz que cristão não toma bebida alcoólica, mas para comer, meu Jesus de Nazaré, né? Tem que tomar cuidado, né? Uma barriguinha vai crescendo, tem que fazer exercício, não é? Então o assunto é outro, mas vamos ficar na fé aqui que é melhor, né? Então veja bem, então do que você está se alimentando com relação às coisas espirituais? É aqui que está a diferença, tá? Então, ao me alimentar da palavra da fé, eu vou conquistar antecipadamente. Quem se alimenta do genuíno alimento espiritual bom, antecipadamente ele já vê a sua vitória. Ele não recebeu o que ele quer, mas na cabeça dele, pela fé, já está nele, ele já se vê lá. Ele já se vê lá. A coisa acontece. Assim não será diferente para você que está entendendo o que Deus está falando nesse momento. Agora, ainda que o nosso inimigo, o diabo, possa fazer, como diz, o maior carnaval, né? Na terra, nós já temos que estar preparados. Eu já estou preparado nas regiões celestiais, reinando em Cristo, diz a palavra de Deus. Porque eu me alimento da fé, da convicção, da esperança. É comum a gente que prega o evangelho, às vezes no nosso próprio meio, de pessoas que pregam também o evangelho. Já tive experiência de fazer certas visitas e chegar lá, a pessoa estava doente e de repente o outro que estava lá ministrando, ele estava só contando tragédia. Aí eu esperei aquela pessoa sair, respeitosamente, obedecendo os protocolos ali da família, e depois eu busquei reprogramar tudo de novo a cabecinha daquela irmã, que ela estava em parafuso. Porque o outro foi lá, não foi lá para orar necessariamente, até ele orou, mas ele só contou tragédia. Ele só fala, sabe aquela pessoa que vai visitar um doente, em vez de ajudar, daí ele fica falando, olha, fulano morreu disso, fulano morreu daquilo, olha isso, olha aquilo, quer dizer, então isso aí você derruba todo mundo. Então quando você vai visitar um doente, você não vai lá para dar relatório de mais tragédia ainda, você vai lá para dar uma solução, uma palavra de ânimo, de consolo, de fortalecimento espiritual, é ou não é? Então é assim que tem que ser. Então isso depende do que a gente se alimenta. Quem alimenta da fé, só vai sair coisa boa da sua boca. É forte, minha gente. Quer vencer? Tem que ter fé, tá bom? Romanos 10:17 para a gente orar. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou em outra tradução ou versão da Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, essas duas palavras, esperança e fé, tenha isso, e tu vai vencer em nome de Jesus. Grande Deus! Jesus, tu és o autor e consumador da fé. E oramos agora em favor de todos os ouvintes. E queremos incluir aqueles que têm o seu próprio negócio, empresas, empresários, profissionais liberais, autônomos, trabalhadores, enfim, todos os trabalhadores, principalmente aqueles, Pai, que estão precisando se reerguer, que estão tentando recomeçar com o que sobrou. Deus, nós temos esperança na Tua palavra e fé, convicção, que com esperança, fé e trabalho, vamos vencer esse desafio. Abençoa os Teus filhos e filhas, Pai. Todos que estão na campanha da fé com a gente pelo rádio ou pelo nosso canal no YouTube, Agindo Deus, quem impedirá. Abençoa, meu Deus, abençoa este homem, esta mulher, e colocamos diante do Senhor todos os pedidos que chegaram para nós. E aqueles que ali do lado do seu rádio, do seu celular, do seu computador, colocou ali um documento da empresa, de compra e venda, escritura, colocou ali a sua carteira de trabalho, colocou ali assim, um documento que representa dívidas, que representa coisas bancárias, negócios, finanças da empresa ou dela mesma, da pessoa física. Ó Deus, colocamos diante do Senhor, crendo, Pai, que com muita fé, com muita esperança,
a provisão vai chegar, a vitória vai chegar para esse povo que captou a mensagem, que recebeu a revelação de hoje, em nome de Jesus. Abençoa esta água para aqueles que separaram e creem. Após a oração se torna um remédio espiritual. E abençoa a vida econômica, financeira. Os que têm protocolo para aposentadoria, pessoas que já são aposentadas, abençoa inclusive o nosso país, o Brasil, abençoa a Previdência Social do Brasil, para que ela sempre tenha recursos para pagar todos os aposentados e pensionistas do INSS, abençoa a empresa do meu irmão, da minha irmã e de todos que estão conosco, Senhor, numa mesma fé, crendo e recebeu com alegria no seu coração a palavra da fé de hoje. Esperança e fé, fé e esperança no Deus Criador dos céus e da terra. Oramos, Pai, pedindo a bênção, que esse ouvinte consiga vender a sua casa, a sua loja, o seu comércio, pessoas que querem vender, para mudar de cidade, para investir, dê direção, dê sabedoria, como diz aqui no livro de Provérbios, Pai, que o Senhor venha dirigir os nossos passos, para que não venhamos cair em um caminho errado, Senhor, mas proteja esse povo. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, o Brasil, e onde chega essa programação, pelo rádio, pela internet, pelo canal do YouTube, onde chega este momento de fé, chegue paz, saúde, esperança, muita fé no coração do povo, Senhor. Abençoa aqueles que estão lendo com a gente o livro de Provérbios, abra o entendimento deles e que eles cresçam e desenvolvam a sua espiritualidade. Oramos no poderoso nome de Jesus, crendo na vitória e já te agradecendo por esta manhã de fé, por esta manhã espiritual, em nome de Jesus. Amém. Você que deseja ser um agente de Deus, que são pessoas que se identificam com o nosso ministério e têm interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação Agindo Deus Quem Impedirá. Se você deseja participar destas pessoas de fé, que semeiam com fé e vão colher o que semeiam, anote Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.